Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Nossa boa noite aos queridos amigos e irmãos do Grupo de Fraternidade Espírita Emanuel, escola de almas, a qual participei por muito tempo e é com muita alegria que retorno aqui para esse bate-papo, para essa conversa amiga, onde nós iremos falar do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, do item que trata sobre o esquecimento do passado. E quando nós lemos esse texto, nós entendemos a misericórdia divina, a bondade de Deus de nos propiciar o esquecimento do passado. É uma bênção para todos nós quando nós esquecemos o nosso passado, que poderia trazer dois sentimentos, né? O sentimento de soberba, o sentimento de orgulho, de vaidade por termos sido boas pessoas, né? Em outras encarnações, por termos feito o bem, por termos auxiliado o próximo. Isso nos traria uma segurança falsa, uma segurança perigosa para a presente encarnação. Se nós aqui retornamos, com certeza é porque trazemos ainda débitos a resgatar. E muitas vezes a resgatar com aqueles que nos são caros, com aqueles que recebemos em nossos lares, com aqueles que conhecemos, com aqueles que convivemos. Então seria um aspecto do esquecimento benéfico do passado, né? Outra situação é quando nós esquecemos o passado porque fomos verdugos, fomos carrascos, fomos maus, prejudicamos estes espíritos em outras encarnações. E como que a gente iria conviver, por exemplo, com aquele espírito que nós levamos à morte, que nós assassinamos, que nós usamos da boa-fé e prejudicamos esses espíritos? Como é que agora a gente ia aceitar ser pai, ser mãe, ser marido, ser mulher destes mesmos espíritos, só que agora numa condição diferente? Outrora nós os odiávamos, nós os prejudicamos, e agora nós viemos com a tarefa de amá-los, nós viemos com a tarefa de cuidar deles. Imagine vocês, se a gente não esquecesse esse passado e nós nos deparássemos com aquele agiota que nos fez perder tudo que tínhamos e que hoje nós temos que cuidar dele, ou aquele que nos devia dinheiro e nós, como o emprestador, o levamos ao suicídio, ou o matamos, ou que nós o prostituímos, fizemos dele perder a sua reencarnação por nossa influência. Então, o esquecimento do passado é, sem dúvida, uma bênção divina. Em alguns momentos disso, a gente começa a entender a misericórdia divina a nos auxiliar. Eu vou aqui me ater a três questões, né, do Livro dos Espíritos, da 392 a 394, para a gente ver o que os Espíritos falaram por Kardec quando ele questionou: por que perde o espírito encarnado a lembrança do seu passado? Não pode o homem, nem deve saber tudo. Deus assim o quer em sua sabedoria. Sem o véu que lhe oculta certas coisas, ficaria ofuscado, como quem, sem transição, saísse do escuro para o claro. Esquecido de seu passado, ele é mais senhor de si. Nessa pergunta aqui, a coisa bacana que tem é a gente ser senhor de si.
Então, muitas vezes, olha gente, que coisa que a gente fala sem perceber, sem sentir, sem analisar. A gente fala assim, hoje, por exemplo, no meu caso particular, eu ando de muletas, eu sou deficiente físico, porque eu fiz isso no meu passado. Será? Então, são situações que a gente supõe e muitas vezes a gente incorre em erro. Nessa reencarnação, eu sou deficiente porque eu não tomei a vacina, simples assim. Agora, a consequência disso é que a espiritualidade, Deus na sua bondade infinita, me dá a oportunidade de exercer, através do defeito físico, o resgate. Eu vou aceitar ou não? Eu vou lamentar, ou eu vou maldizer, ou eu vou blasfemar ou não? Depende do meu livre-arbítrio. Então, às vezes é mais cômodo a gente dizer que eu estou passando por um problema hoje porque eu estou resgatando o passado. Então, essa pergunta e essa resposta que os Espíritos dão para Kardec, ela é motivo de pensamento, de reflexão. Por que nós esquecemos o passado? Porque nesse presente eu sou senhor de mim mesmo. Ou seja, eu decido como vai ser o meu futuro. Depende só da minha posição, da minha maneira de me comportar. A maneira com que eu vou entender, que eu vou aceitar as dificuldades que eu passar nessa encarnação. Então, a pergunta 393, Kardec não fica muito satisfeito com as respostas apenas, ele quer entender. Olha que bacana que ele fala, como pode o homem ser responsável por atos e resgatar faltas de que se não lembra? Como pode aproveitar da experiência de vidas de que se esqueceu? Concebe-se que as tribulações da existência lhe servissem de lição. Se recordasse do que as tenha podido ocasionar, desde que, porém, disso não se recorda, cada existência é para ele como se fosse a primeira, e eis que então está sempre a recomeçar. Como conciliar isto com a justiça de Deus? Os Espíritos vêm com uma resposta um pouco longa, mas que é muito bacana. Em cada nova existência, o homem dispõe de mais inteligência e melhor pode distinguir o bem do mal, onde o seu mérito se lembrasse de todo o passado. Então, você veja que coisa mais lógica, A gente lembrando do passado, nós não teríamos mérito nenhum. Por quê? Porque se a gente lembrasse que magoou alguém, que feriu alguém, que matou alguém, e essa pessoa viesse como nosso filho hoje, ou nossa esposa, e nós os tratássemos como um pagamento, como um resgate, qual o mérito que nós teríamos? Não é? Então a nossa vida ela é oportunizada para que nós, senhores de nós mesmos, possamos fazer diferente. E esse recordar, esse lembrar, ele não é bom em hipótese alguma. Porque qual seria o nosso mérito se nós soubéssemos o que fomos? Como eu disse no início, isso poderia nos trazer um completo desequilíbrio psicológico, A gente não ia cumprir a nossa tarefa de progresso, de aperfeiçoamento. Então a nossa existência material hoje, senhores de nós mesmos, nós vamos fazendo as nossas escolhas. Todos os dias, em todos os momentos, nós fazemos as nossas escolhas. E é muito interessante a gente perceber que, enquanto criança, a gente tem lampejos, relances de lembrança do nosso passado. Porque uma coisa é a nossa consciência lógica de raciocínio. Outra situação são as nossas recordações emocionais, aquelas que estão ligadas ao nosso emocional, a parte que mais
temos de lindo no nosso espírito, né? Que é aquilo que nos causa grande emoção. Mas são relances, né? Nós temos algumas experiências de estudiosos nos Estados Unidos. Tem o que eu me recordo aqui para compartilhar com vocês, que um casal, tendo seu filho nascido em tenra idade, ele relatava aos seus pais aonde ele morreu, aonde foi que o avião dele foi atingido, quem eram os amigos dele da época, e esses pais não acreditavam nele, mas de tanto ele insistir, de tanto ele sonhar, eles foram pesquisar, e um desses amigos que ele citava o nome, falava o local, ainda estava vivo. Então eles puderam confirmar que aquelas lembranças daquela criança eram reais, né? Então você vê que coisa bacana. Mas nesse caso foi para provar a vida após a morte, a existências anteriores, para pessoas que não acreditam na vida após a morte. Então o que o Espiritismo vem? O Espiritismo vem nos consolar, vem nos dar a oportunidade que nós precisamos, essa oportunidade assim da gente construir alguma coisa através de nós mesmos. Então, nós temos um outro momento de aprendizado, que é onde nós nos entendemos capazes de realizar, capazes de mudar, de substituir os maus instintos pelos bons instintos. Em algum momento de nossas vidas, vai desabrochar em nós as fraquezas anteriores ou as qualidades anteriores. Que é, por exemplo, de tocar bem um violão, de tocar um piano, de fazer uma pintura, de exercer uma atividade médica, que nós já fazíamos em vidas anteriores. Então isso vai nos ajudar, porque está lá no emocional, está lá naquilo que nós gostamos de fazer. Mas também, se formos maus, se prejudicamos as pessoas em outras existências, vai estar lá também, no nosso arquivo, né? No nosso perispírito, está tudo ali arquivado, a gente não perde nada. E aí, em algum momento da nossa existência material, estas más tendências irão desabrochar. E aí nós vamos saber se a gente conseguiu vencê-las ou não. Às vezes nós passamos uma vida inteira tendo boas atitudes, boas ações, bons resultados. Mas em determinado momento que nós temos que dar para nós mesmos o testemunho desse aprendizado, nós fracassamos. Nós jogamos fora essa oportunidade. Existe um estudo técnico de pesquisa também, não me recordo aqui nomes, né? Mas são pesquisadores sérios que analisaram o cérebro humano. E são espíritos que escreveram, né? Aquele livro Voltei, né? Quem já leu, quem já lembra do livro, vai lembrar que o espírito relata que 30 segundos antes do seu desencarne, ele lembra de tudo o que o marcou nessa existência. É como se fosse um flash, marcando para ele o que ele realizou, sem ele analisar. 30 segundos. Depois que ele desencarna, de novo, vem novamente, quer dizer, antes de desencarnar, as nossas lembranças são praticamente das coisas boas, né? As coisas ruins a gente não lembra muito, senão atrapalharia até o nosso desenlace. Mas depois que a gente se livra, vamos dizer assim, deixa o corpo físico aqui, nós temos outros 30 segundos de um HD, né? De um filme que passa numa velocidade incrível, aonde nós iremos ver nessa tela bem transparente, igual como eu disse, HD, né? 4K, 8K, tudo que fizemos, inclusive as coisas ruins para o nosso progresso, as coisas negativas, as pessoas que prejudicamos, ou as pessoas que ajudamos, as pessoas que auxiliamos, enfim,
vai ser aquilo que realizamos. É ali que vem a nossa consciência despertar para que nós possamos entender o que se passou em nossas vidas. Porque na época de Jesus, vamos relembrar Jesus aqui, ele exerceu algumas curas, várias curas, mas muitos dos que ele curou não se curaram de fato, porque curou só do físico, né? E Jesus sempre falava, olha, vá e não peques mais. E aqueles que voltavam a cometer os mesmos erros, voltavam a ter as mesmas doenças, os mesmos problemas. Então cabe a nós, meus amigos, fazer, ocasionar as mudanças necessárias para a nossa evolução. Então esquecer o passado é um remédio, é uma oportunidade, é uma esperança que nós todos recebemos da graça divina para que nós possamos realizar, senhores de si como somos, as nossas conquistas. É só assim que a gente evolui. E veja bem, tudo aquilo que nós fazemos aqui na Terra enquanto encarnados, em algum momento da nossa vida a gente lembra. Quantas pessoas vão hoje à terapia, aos psicólogos, aos psiquiatras, em busca do que os marcou na infância, que está atrapalhando o seu processo de melhoria, de equilíbrio, quando está adulto? Quantos sofrem ardorosamente por esses processos que influenciam cada uma das suas atitudes? Então vem o Espiritismo esclarecedor, consolador, né? Por que o Espiritismo é consolador? Porque quando a gente conhece essa verdade, quando a gente conhece os motivos pelos quais nós estamos passando dificuldades, que nós estamos sofrendo ou não, que nós sentimos dores. Quando é que a gente sente dor, gente? É quando a gente perde um emprego, é quando morre um ente querido na tenra idade, é quando a gente se separa das pessoas que nós amamos. Tudo isso nos causa dor. É quando a gente perde alguma coisa que era para nós valiosa. Essa coisa ou esse objeto pode ser material. E mesmo sabendo que a gente não leva nada para o lado de lá, mesmo sabendo que a gente deixa tudo aqui, a gente sofre, a gente lamenta e a gente sente muita dor pela perda dos bens materiais. Mas se nós formos senhores de si, se nós conhecermos a nós mesmos, nós sabemos que tudo nos é dado como empréstimo. Se nós trabalharmos em nós a aceitação da vida, a compreensão de que todas as dificuldades vão passar, que daqui a pouco nós vamos lembrar do passado encarnados e vamos falar assim, nossa, como que eu consegui passar por tamanha dificuldade? Você vai lembrar daquilo como se fosse uma dificuldade pequena, como se fosse um momento pequeno. Aquilo não vai te fazer sofrer. Por que não vai fazer sofrer? Porque você estava ligado com o seu anjo de guarda, você estava ligado com a espiritualidade. Então, o Espiritismo, ele é um consolador. E nós, como espíritas, nós precisamos buscar em nós mesmos as energias, as forças para vencer essas dificuldades. O esquecer o passado é aquele momento que nos faz sermos renovados em todas as reencarnações. E nós teremos várias chances, inúmeras chances, infinitas chances, para que a gente possa ir melhorando a cada momento, a cada oportunidade. Porque já pensaram se nós estamos diante daquele que matamos?
como filho. Ele é nosso filho. A gente matou ele em outra vida. E agora ele vem como nosso filho. Para a gente amar, para a gente comprar para ele o material da melhor escola, para pagar a escola dele até ele se formar, para cuidar dele em todos os momentos. Será que a gente conseguiria? Sabendo que nós o prejudicamos? Então, a gente tem no esquecimento do passado a oportunidade de recomeçar. Outra coisa interessante é que nós retornaremos sempre ao mesmo local, onde nós temos compromissos. Não adianta a gente pensar que nós deveríamos ter nascido na França. Nós nascemos no Brasil, na família que era para receber a gente mesmo, construímos a família que era para nós construirmos, porque aqui é que nós iremos alcançar, que nós iremos lutar para sermos melhores. É com esta família que nós seremos melhores, através da luta, através da dedicação, através da compreensão, da renúncia e do amor. Então, assim, para a gente, digamos assim, ir caminhando para esse entendimento cada vez maior, a gente tem assim, escolhe o espírito provas análogas de que não soube aproveitar, ou as lutas que considere apropriadas ao seu adiantamento, e pede a espíritos que lhes são superiores que o ajudem na nova empresa que sobre si toma, ciente de que o espírito que lhe for dado por guia nessa outra existência se esforçará pelo levar a reparar as suas faltas. Então, veja bem, além de reencarnarmos com a oportunidade de resgatar, de fazer melhor naquilo que erramos, nós ainda temos um anjo de guarda. Olha que maravilha! Então, esse anjo de guarda ainda vai estar nos ajudando a não errar na mesma situação que nós erramos em outras existências. Nós podemos errar em novas situações, porque o espírito, ele vai aprendendo a cada nova reencarnação. E se ele vai aprendendo, ele vai se renovando. Mas tem tanta coisa, gente, para nós aprendermos, que 1, 2, 3, 100 reencarnações, talvez a gente não consiga. Então, nosso movimento é de encontrar as soluções, é de buscar as saídas para vencer essas dificuldades que nós tivemos em outras existências. Por isso que a gente esquece. E em algum momento da nossa vida ela vai desabrochar, ela vai trazer para nós novamente o teste. Tem espíritos, Memória de um Suicida fala isso, que tem espíritos que, esses espíritos que cometeram suicídio numa certa idade, eles às vezes cometem suicídio na mesma época, no mesmo período, na mesma situação, 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, porque é naquela hora que eles são testados. Eu lembrei aqui de um caso do Chico Xavier, que tinha mais ou menos assim 1,60 m de altura, e de repente chegou um homem grande, assim, forte, que tinha o seu motorista particular e pediu uma audiência, pediu para falar com o Chico. O Chico foi recebê-lo. E ele chegou para o Chico e falou assim: olha, Chico, eu quero receber uma mensagem dos meus filhos que morreram. Aí o Chico falou: meu irmão, eu sou apenas o carteiro, eu só entrego as cartas. Não é eu que determino, não é eu que falo para o Espírito vir aqui passar a mensagem, não. Só se ele quiser que eu te entregue uma carta, que eu te entregue uma mensagem, que eu vou fazer isso. Eu não tenho condições de falar para ele: vem cá, porque seu pai está aqui e quer receber uma mensagem. Esse homem muito arrogante, muito senhor de si, tira um talão de cheques do paletó
e fala o seguinte: Chico, você não está entendendo. Eu estou aqui para receber a mensagem dos meus filhos e eu posso pagar. E já vai com o talão de cheque e a caneta, né? Então, nesse momento, o Emmanuel incorpora-se. O Chico, que tinha 1,60 m, de repente ele ficou com 2 metros de altura e forte, né? Ele se sentiu forte. Então, o Emmanuel fala para o cara o seguinte: ó, meu irmão, se você não educou os seus filhos conforme deveria, esse é um problema seu. Você é o causador da morte dos seus 2 filhos. Porque o primeiro filho seu, você não ensinou ele a usar o sacrifício para ter as coisas. Você deu tudo para ele. Você proporcionou para ele tudo que ele não merecia antes da hora. Então, ele cometeu um suicídio dirigindo o seu automóvel. Mas quem foi o culpado foi você, que não ensinou ele a valorizar a vida. E não satisfeito, você fez a mesma coisa com seu segundo filho. Você não ensinou seus filhos a dirigirem a sua vida, a sua empresa, o seu negócio. Então, ambos cometeram suicídio, mas o culpado é você. Aí o homem pegou o seu talão de cheque, colocou no bolso e foi embora. Aí nós fazemos a seguinte reflexão: quem é o culpado de nossos fracassos? Não somos nós mesmos? E quando nós recebemos filhos, quanta responsabilidade nós temos para com os filhos, para com a esposa, para com os colegas de trabalho. Então a nossa vida, ela é um constante amadurecimento. Nós temos que nos apoiar uns aos outros, mas a responsabilidade é pessoal, é íntima da nossa reforma. Então, Kardec, na questão 909, ainda faz essa pergunta para os espíritos, né? Se nós poderíamos aqui na Terra ter paz, ter equilíbrio, sermos felizes. Eles falam que pode, basta a gente querer. Mas nós não temos vontade, nós somos acomodados, né? Então, esse momento do esquecimento, para finalizar a nossa conversa de hoje, ela é uma oportunidade, uma bênção divina para nós. Porque quando esquecemos, nós somos senhores de nós mesmos e podemos aproveitar a oportunidade para melhorarmos. Então, que a gente possa aproveitar essa encarnação pensando o seguinte: tudo que eu passo aqui é por aqui. Não vamos colocar as fatalidades, os acidentes, os problemas em situações do passado. Tudo é aqui no presente. Depende de nós, do nosso esforço, da nossa luta, da nossa garra em vigiar, orar, prestar atenção em nós mesmos e não nos outros. Analisar a nossa vida e não a dos outros. Tentar melhorar a nós mesmos e não querer melhorar os outros. Obrigado a vocês pelo carinho, pela amizade. Essa contribuição é uma contribuição mínima, porque a minha capacidade é mínima. Então eu não dou conta de falar muito, de trazer muito diferente, vocês já sabem. Mas é feita com a parte emocional, com o meu carinho, com a minha amizade, tá bom? Forte beijo no coração de vocês. Que Jesus nos ampare, que Jesus nos ilumine, nos proteja também, que possamos merecer o auxílio dos nossos anjos de guarda, a nos chamar a atenção, a nos prevenir, a nos alertar para os problemas que temos que enfrentar. Muita paz, queridos irmãos, e até a próxima. Tchau, tchau.